Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Demorei bastante tempo para voltar, né? Porque realmente eu não tenho muito esse hábito de me expor muito. Eu sou uma pessoa um pouco mais de bastidores, eu sou um pouco mais na minha, discreta. Eu não tenho muito talento, né? Para exposição, para vida pública, mas mesmo assim eu acredito que é importante produzir algum conteúdo aqui para o YouTube, não para pensar em viralizar, apesar de que se em algum momento alguma coisa que viralizar, isso acaba sendo positivo, né? Dependendo do quanto aquilo pode afetar, impactar positivamente a vida de alguém, ou trazer algum esclarecimento, ou trazer um convite à reflexão para todas as partes envolvidas, inclusive eu. O que eu tenho aqui para trazer no vídeo de hoje são 3 temas diferentes, tá? O primeiro deles que eu quero falar é sobre essa banalização que está tendo da utilização de termos como narcisismo, né, gaslighting e tudo em relações cotidianas de maneira geral. Eu gosto de falar nisso porque eu acho que a gente está vivendo um tempo onde as informações são muito rápidas na internet. Qualquer um se torna especialista em qualquer coisa e não precisa, muitas vezes, comprovar certificação ou ter uma base teórica, assim que se pode dizer, robusta, para falar a respeito de determinado assunto ou tema. Dentre esses assuntos, o que eu considero mais perigoso se tratar com propriedade, sem ter esse aprofundamento, esse conhecimento mais técnico, mais próximo da realidade, é sobre saúde mental de maneira geral, né? Ou relações humanas que envolva essa abordagem mais aproximada da psicologia, psicanálise, ou até mesmo psiquiatria, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de transtornos, a gente está falando de coisas que muitas vezes precisam passar por avaliações médicas, por avaliações psiquiátricas, que é o caso do transtorno narcisista. E eu tenho observado, nos últimos anos, que as pessoas têm naturalizado aquela coisa de eu conheço uma pessoa narcisista, eu fui vítima de uma pessoa narcisista, sendo que se a gente for olhar os dados objetivos das pesquisas que são disponíveis por institutos sérios, o índice de pessoas narcisistas na sociedade corresponde a cerca de 1%. É um número muito reduzido. Portanto, não é tão comum assim. Às vezes as pessoas são tóxicas, sim. Às vezes as pessoas podem ter comportamentos narcísicos, sim. Sem que isso necessariamente caracterize um transtorno propriamente dito. Que a pessoa faz tudo para ferrar com a vida do outro, porque ela pode sair de certas atenções, aquela coisa toda. Então, assim, o transtorno narcisista é uma coisa extremamente rara. E hoje em dia, qualquer um parece se sentir especialista para falar a respeito disso, sem ser psicanalista, sem ser psicólogo, sem ser médico, psiquiatra. E muitas vezes as pessoas se sentem autorizadas para falar a respeito daquilo porque elas fizeram uma pesquisa meia boca, bem superficial, e isso obviamente é desinformação. Isso é às vezes isso não é somente às vezes, isso é imprudência. Isso é uma maneira de fazer com que as pessoas que são mais leigas no assunto passem a fazer associações equivocadas a respeito do tema. E isso é muito preocupante, porque a maioria das pessoas, justamente por ter um nível de instrução insuficiente ou quererem ser lideradas por outras pessoas, vão ter uma tendência natural a acabar acreditando no que qualquer pessoa que parece minimamente com autoridade fala. E a gente não pode chegar nesse ponto. Vocês não reparem no barulho aqui atrás, que é minha gata brincando com uma caixa, e eu não vou pedir para ela parar, porque faz parte dessa rotina de quem tem gatos, certo? Mas voltando aqui. Então, o grande problema que eu vejo é
a grande possibilidade disso dar ruim, das pessoas começarem a julgar as outras como narcisistas, ou a cair nesse lugar de diagnósticos que não são diagnósticos, que as pessoas não devem fazer esse tipo de diagnóstico se não forem profissionais, e começar a rotular relações que às vezes são falhas por outras razões, sabe? E também tem aquela coisa que muitas vezes as pessoas têm a tendência de somente olhar para o defeito do outro e não enxergar os próprios, né? É o outro que está errado, é o outro que é abusivo, é o outro que é tóxico. E muitas vezes nós mesmos não somos capazes de perceber as nossas toxicidades, os nossos problemas, as coisas que a gente precisa resolver e corrigir para se tornar minimamente funcional em sociedade. E eu gosto de falar sobre funcionalidade em sociedade porque tem muitas pessoas autistas como eu que acabam se acovardando e utilizando a própria condição de autistas como salvo-conduto para não se comprometer com qualquer tipo de mudança que vai ser benéfica para eles próprios. Então a gente precisa ter um cuidado com isso. O que leva ao segundo tópico, que é muito próximo desse primeiro, que é a banalização de pautas importantes em benefício próprio. O que significa isso? Aquelas pessoas que utilizam de suas condições sensoriais, psíquicas, mentais, ou de saúde de maneira geral, como um salvo-conduto para justificar omissões ou atitudes erráticas ou equivocadas, realmente, né? É aquela coisa, não, eu sou assim porque eu sou autista, eu sou assim porque eu tenho ansiedade, eu faço isso porque eu tenho depressão e pessoas com depressão tendem a ser mais egoístas. Não. Nós temos escolhas. E as escolhas são responsabilidades nossas. As nossas responsabilidades não podem ser transformadas em culpa e terceirizadas. Eu digo isso porque eu conheço algumas pessoas, ao longo dos anos eu conheci outras, várias pessoas, que têm uma tendência a se acovardar diante dos desafios da vida e para não assumirem a responsabilidade que elas deveriam ter desde o começo, de que elas se acovardaram porque não persistiram o suficiente, elas preferem culpar o mundo, a vida, as pessoas, o sistema, por tudo de ruim que acontece com elas. Por exemplo, pessoas que entram em depressão, ok, e precisam tratar isso, mas não tratam, sabe? E às vezes uma licença que uma pessoa tira do seu emprego que deveria durar 6 meses acaba durando 6 anos. Um exemplo que eu estou dando aqui, né, que pode acontecer e que eu vejo acontecer com pessoas que eu conheço, pessoas com quem eu já convivi. Algumas delas eu senti realmente a necessidade de me afastar e coisas do tipo, mas isso não vem ao caso porque a gente não tá para falar, a gente não tá aqui para, eu não tô aqui, né, para falar de casos específicos ou expor qualquer pessoa, porque eu não preciso disso, sinceramente. Mas eu vejo que existe, de fato, uma tendência de muitas pessoas a banalizar pautas importantes como luta contra o capacitismo, como luta contra discriminação ou opressão em benefício próprio. Porque daí aquela pessoa que, por exemplo, eu já vi uma situação recente de uma pessoa que entrou recentemente no curso de filosofia, que é autodeclarada autista. Eu não conheço essa pessoa, eu não tive acesso ao laudo dela para saber se ela realmente é autista, e também porque se eu pedisse o laudo eu seria acusado de capacitismo estrutural ou internalizado ou qualquer coisa do tipo por exigir um documento médico com comprovação, né? Justamente porque alguns movimentos militantes estão se valendo da ideia de que o autodiagnóstico é mais importante que o diagnóstico formal, ou então que a vivência da pessoa, como ela se sente, é mais importante do que a realidade objetiva dos fatos, né? E teve um caso dessa pessoa que está entrando agora no curso de filosofia que apontou problemas comuns ao curso de filosofia na URGS, problemas que atingem a todos os alunos e não somente pessoas com deficiência, e já chegou com um texto pronto falando sobre capacitismo estrutural, que ela se sentia discriminada e na verdade ela estava, em outras palavras,
militando em causa própria, porque ela se sentia abandonada, ela não conseguia interagir com as pessoas e se sentia oprimida por causa disso. Na verdade, nós que somos autistas temos um pouco mais de dificuldade de interação social, mas isso deve ser superado. Ou com terapia, ou com um conjunto de coisas que envolve terapia, determinações pessoais, desafios, porque a vida é difícil, a vida vai doer. Não tem como a gente escapar disso. E essa pessoa estava se utilizando desses exemplos pessoais para culpar o sistema por uma questão que ela precisa resolver com ela mesma, né? De novo, eu não vou citar nomes, eu não conheço a pessoa, então, assim, realmente foi uma coisa que me chamou a atenção, porque isso não é um caso isolado, né? A gente percebe que várias pessoas se utilizam de discursos importantes, válidos, como luta contra o capacitismo, como luta contra a discriminação, em vez de olhar isso para um plano coletivo e pensar numa coisa que possa beneficiar a todos, quase sempre essas pessoas acabam militando em causa própria, né? Porque ela se sente excluída e ela quer utilizar de um dispositivo do sistema vigente para conseguir justificar, ou tentar pelo menos justificar a sua inabilidade social e, baseada nisso, exigir de um sistema que esse sistema faça concessões a essa pessoa para que ela tenha facilidades. Ou seja, isso já ultrapassa a seara dos direitos, né? E vem um pouco para a ideia de que se eu me sentir oprimido, eu devo ter privilégios. E não é por aí que direitos de fato vão ser conquistados, né? Não é metendo o dedo na cara, não é tentando reinventar a roda e dizendo agora sou eu que dito as regras. Não é assim que as coisas vão funcionar, né? E a gente tem muito a perder quando a gente fica preso nessa ideia de que para conquistar algum direito eu preciso choramingar, apelar às emoções ou acusar qualquer pessoa que se opõe ao meu pensamento de gaslighting ou qualquer coisa. E aí vem a banalização da utilização desses termos. Porque gaslighting, objetivamente, para quem pesquisa minimamente, sabe que é aquela coisa de alguém fazer você duvidar da sua própria percepção das coisas, né? Achar que você tá louco ou qualquer coisa do tipo. A pessoa chegar pra você de uma maneira manipuladora e dizer, pô, não é exatamente do jeito que você pensou, ou coisas do tipo. A gente sabe que isso existe, mas uma pessoa que tem um certo descontrole emocional e que expressa isso, por exemplo, diante de um grupo, e aí vem uma pessoa um pouco mais racional e tenta chamar essa pessoa à razão, e essa pessoa que tenta chamar a outra razão é acusada de gaslighting, isso é absurdo, isso é desperdício, a banalização completa de uma pauta importante, porque de fato a gente sabe que existem relações abusivas que envolvem gaslighting, manipulação e blá 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 blá, só que a gente precisa ter uma visão clara das coisas, porque senão uma pessoa desonesta, ao se sentir minimamente contrariada porque o outro não disse o que ela queria, ela vai acusar o outro de gaslighting e vai bancar o pombo enxadrista, vai bagunçar tudo e vai sair cantando vitória, porque olha só, eu dei a última palavra. E não é por aí que as coisas devem acontecer. Não é mesmo, né? E aí a gente chega no terceiro tópico também, que é o que eu quero encerrar, sobre esse caso aí, né, que tá todo mundo falando, e com razão, sobre o absurdo que foi a determinação, né, a condenação em primeira instância do Léo Lins à prisão com mais de 8 anos de detenção, né? Que obviamente isso em algum momento vai ser revisto, mas é perigoso imaginar que é difícil as pessoas não conseguirem entender o que é uma persona de comédia. Enfim, o próprio Léo Lins já deu explicações, não é explicações, ele não precisava se explicar, ele não precisava se justificar, porque a gente vive em tempos engraçados, sabe? Em tempos que as pessoas têm que se justificar porque o outro acha que ela tem que se justificar. Aí, tipo, chega alguém que nem me conhece e ela olha pra mim e diga, peça desculpas, e eu tenho que pedir desculpas? Eu não tenho que pedir desculpa, sabe? E o problema e aí a gente vem nessa questão do que é discurso de ódio.
Porque piada não deve ser considerada discurso de ódio. A gente chegou num tempo onde as pessoas se ofendem com qualquer coisa. E a ofensa só vai acontecer se eu aceito aquilo como algo que vai me ofender. E eu digo mais. Uma coisa realmente só se torna ofensiva a ponto daquilo afetar o meu orgulho, fazer duvidar de mim mesmo, ou qualquer coisa do tipo, se eu tenho um senso de identidade muito frágil, que depende da aprovação e da validação dos outros. Eu acho absurdo, eu acho surreal como as pessoas hoje em dia precisam da aprovação e da validação de alguém para alguma coisa, sabe? Assim, tudo elas precisam pedir. Não, olha, eu só passo a existir quando eu sou validado. Quando as pessoas chancelam a minha existência, até então eu sou um nada. E em tempos de redes sociais que fomentam justamente uma visão narcísica das coisas, as pessoas estão cada vez mais acostumadas de fato a tentar chegar numa realidade em que reflita o espelho delas mesmas. E não significa que essas pessoas sejam narcisistas, mas a dinâmica das redes sociais tem estimulado as pessoas nesse sentido, para que elas ajam de uma maneira cada vez mais narcísica, mesmo que não sejam pessoas com transtorno, que a gente sabe que é 1% da população, né? E o grande problema disso é que as pessoas passam a dar mais ênfase e mais importância a como elas se sentem a despeito da realidade objetiva dos fatos. Fatos são fatos, sentimentos são sentimentos, são coisas completamente diferentes. E o grande problema é que se dentro de um ambiente judiciário uma pessoa acusa a outra de algum tipo de abuso, de qualquer natureza, e ao haver um processo de investigação, essa pessoa acusada prova por A mais B, pela materialidade de provas, que não houve esse abuso ao qual a suposta vítima acusa, em alguns casos o judiciário tem acatado denúncias que partem de como a vítima se sentiu. Quer dizer, então, não importa necessariamente a realidade objetiva dos fatos, importa como a suposta vítima se sentiu. Isso é muito perigoso. E isso explica uma parte do que motiva essa condenação do Léo Lins, que se dá pelo fato de que pessoas se sentiram ofendidas com as piadas que ele fez com a persona Léo Lins no palco, que é diferente da pessoa civil, e essas pessoas se sentiram ofendidas e acusaram, tipo, houve uma condenação no sentido de discurso de ódio. Mas o que define discurso de ódio? O que realmente coloca pessoas oprimidas em vulnerabilidade? É uma piada que você faz em turnê pelo Brasil inteiro? É um conjunto de piadas? Ou são discriminações cotidianas que não passam por essas piadas? Ou são portas fechadas? Ou é negação de acesso a emprego? Ou é negação de acesso à educação? Ou é negação a direitos básicos? Sabe? A gente tem tanto problema mais sério para tratar, inclusive que pode melhorar a vida de quem de alguma forma é discriminado, porque não tem acesso a essas coisas. E a gente está falando de um suposto discurso de ódio, que não é discurso de ódio. Sabe? É absurdo. É absurdo que a gente tenha chegado nesse ponto. Enfim, gente, por hoje é só. Já estou chegando a 20 minutos de gravação aqui, e como é sem edição vai assim mesmo. Não sei quando volto, não prometo nada, eu sou muito bissexto, mas eu espero que o conteúdo tenha sido minimamente proveitoso, apesar de caótico. Até a próxima.